imagem, põe uma cena e vê aonde que mexe isso dentro do cérebro e do coração. A conclusão que eles chegaram é que o coração recebe mais informações do que o cérebro, na proporção de 80% para 20%. Ou seja, de tudo que chega de informação no ser, o coração capta 80% e o cérebro apenas 20%. Sente primeiro, depois porque o sentimento é essa percepção global. E o pensamento não. Ele só consegue pensar com o quê? Com aquilo que tem dentro do cérebro. Tem que ter um fator que desencadeia, né? Ou o pensamento positivo ou negativo. Né? Então esse é o... Né? E o conteúdo do cérebro, né? O que está armazenado no cérebro? Por exemplo, você pode deparar com alguma situação, suponhamos qualquer situação, triste, aí você identificou a situação, aí vai lá, pensa triste, depois vem o corpo em tristeza, que no caso já seria emoção, eliminando, trabalhando aquilo tudo que foi pensado. E quando você pensa, você vai buscar arquivos, né? Pensando. E esse arquivo você só encontra no cérebro. E ali não tem informação. Tem informação de quê? De quando eu nasci até agora. E é só um pouquinho. Do que eu lembro? Então quem está pensando, está pegando um arquivinho desse tamanhozinho, enquanto que o sentimento está pegando o quê? O todo. Eu tenho um pequeno exemplo simples e bastante objetivo referente a isso. É como a sede. Você primeiro sente, depois pensa que precisa da água e vai pegá-la. E quando a gente pensa, às vezes a gente erra. Pois é, eu digo, você sente sede, né? Aí quer dizer, tô com sede, vou tomar um copo d'água. Em seguida. É verdade, faz sentido isso aí, né? Sentiu a sede, pensa, né, em tomar uma água. Isso. Identifica que existe uma sede pelo pensamento. Ela vem. Bom exemplo. Isso, agora vejamos bem também, até aproveito para fazer uma pergunta, não sou, como diz, muito conhecedor da apometria, mas eu diria que um dos primeiros passos da apometria seria esse sentir. Porque o simples fato de uma pessoa chegar para buscar um tratamento, digamos, a gente já consegue senti-la, se ela está bem ou se não está. O que ela traz psicologicamente falando. Eu concordo com você. Deveria ser a primeira instância da recepção da pessoa, né, que está chegando ali. Ter esse sentir muito, muito bom para iniciar a relação com a pessoa. Exatamente. E como a gente estava citando sobre aura no começo, então a gente vê que quando a pessoa chega também com um problema, quer dizer, essa aura, embora a gente não vê, mas a gente sente, a gente capta que aquela pessoa não está bem. A hora que a pessoa está lá, a aura já chegou, né? Já. A gente vê que não, né? Então é o sentir, como eu disse, né? E o sentir é muito mais profundo do que a nossa próprio conhecimento, informações ou coisas assim. Então, da minha parte, estou de pleno acordo. A gente tem lido, né, também algumas coisas aí nesse sentido, que essa condição nossa de sentir, no momento, ela está pouco desenvolvida. Tirando os médios que vêm trabalhado eletronicamente para isso, né, vem com uma aceleração superior, o restante de nós que não está médio nesse momento, não está com essa parte nossa desenvolvida. Nós estamos com o intelecto muito avançado. Nós estamos bastante inteligentes, com a capacidade racional boa, né? Ligações, associações, isso está jóia. Mas na hora que fala para você sentir alguma coisa, está desligado. E no passe, propriamente dito, você sente a pessoa. As energias ali em torno, você sente isso. Deveria, né? Esse é parte do processo. Sentir como está, né, para saber o que fazer até. E não é tão difícil, né, gente? Assim, no dia a dia, o sentimento, assim, você encontra uma pessoa, dá pra gente perceber, né? Dá para perceber. Não é? Assim, bem, né? Fácil, assim, mas ela passa isso, né? Passa. Porque a gente entra um na hora do outro. A gente percebe a pessoa bastante, né, ali. Mas é preciso estar ligado. Precisa observar, né? Porque a mente nossa ela é seletiva. Né? Quando a gente chega em algum lugar, a gente estabelece um foco. Consciente ou inconsciente, mas a gente chega e estabelece um foco e o que está fora desse foco a gente desliga. Né? Quando a gente quer sentir alguma pessoa, a gente precisa voltar a atenção da mente para aquilo, para ligar.
né? E a nossa estrutura do corpo mental, ela é composta dessas duas colunas. Uma coluna é a inteligência e a outra coluna é o sentimento, que está, segundo a espiritualidade, lá no comecinho. Lá no comecinho. Né? E por isso que hoje eles fazem um trabalho conosco para a gente movimentar dentro das casas espíritas exercícios, discussões sobre o sentimento e o processo de sentir. Eles estão nos incentivando a isso. Vai ser muitíssimo importante, também para o passista. Pessoa que quer entrar nesse universo, ele precisa pensar isso. Se não sente ainda, como é que ele vai desenvolver essa característica? A diferença de um pai para um filho e um vizinho para o filho. Quer dizer, o pai envolve o sentimento, por isso ele faz tudo para o filho. Enquanto o vizinho pode ter a inteligência, a vontade, mas ele já não faz tanto quanto aquele que sente o amor, a responsabilidade. Verdade, legal. Bom exemplo esse aí. Né? Então, essa é uma indicação que a gente faz para o grupo. Né? Procurar identificar o que é o sentir e procurar sentir. E para a gente fazer exercícios, é parecido com aquele da meditação. Né? É fechar os olhos e ficar ali ligado, sem pensar, né? Que é uma das propostas da meditação. Né? E como a gente fica sem pensar? A gente começa a discernir o que é a mente, o que é a estrutura emocional e o que é a consciência. Então a gente se afasta da estrutura enquanto consciência e fica olhando apenas, sem envolver com o restante. Porque a mente vai continuar pensando. Percebe? E nós vamos distanciar um pouco, nos colocando na qualidade de ser mesmo consciência e olhando aquilo. Vai dar para perceber isso que a gente está tentando colocar. Porque você começa a sentir. Ou seja, você está só olhando. Quando você só olha sem pensar, porque quem pensa é a mente, e a outra estrutura que é a consciência fica sentindo. Ela está olhando, ela não pergunta, ela não procura resposta, ela não fala que está para cima, que está bom, que está claro, que não fala nada. Ela fica assim. Em silêncio, olhando a mente pensar. Aí a mente vai na casa do vizinho, né? A mente, ela pensa umas coisas, você só olha para ela, daqui a pouco ela quieta. É o seguinte, o pensamento é energia. E a consciência manipula a energia. Ele é mais que energia. Perfeito. Eu concordo com essa colocação. Aí cai aquela no sentimento. Aí cai naquilo que você quer. Porque como a espiritualidade passa, né? Quando falo a espiritualidade, são os livros de André Luiz, né? Os que não são dele também, que estão dispostos aí para nós, é que nas dimensões mais acima, não tem essa condição da mente estar atuando assim. Lá você tem um sentir. Não é? Você tem um sentir. E a hora que você sente 360. Você sente total. Não é? Então essa característica que a gente usa aqui de ficar racionalizando, ela é dispensável. E é para onde nós estamos tendendo. Tá? Por isso, a indicação do processo meditativo nessas condições. A gente vai desenvolver o sentir e desenvolverá outras características junto com esse processo. Você pensa não é bem assim. Uma forma de pensamento, o que é? Você é pelo pensamento. Você só consegue, no meu ponto de vista, né, acontecer isso que você está falando para quem já está numa condição dele. Para a maioria, nossa, vamos dizer assim, primeiro, ela vai fazer uma projeção no máximo no astral. Exatamente. No máximo baixo astral. Exatamente. Em dimensão mental, eu acho muito difícil nós, na nossa condição, estar conseguindo. Mas pode. Claro, com alguém e tal. Né? E essa condição da gente fazer a revelação, ou seja, estou de pijama, pá de pijama, é mesmo para seres que já estão numa condição evolutiva bem interessante.